Qualquer pessoa sensível, né, não precisa ser um especialista da observação do comportamento humano, não precisa ter uma mente profundamente filosófica para perceber que nós vivemos tempos diferentes. São momentos em que há um crescente sentimento de solidão, de abandono, de incapacidade, uma percepção aguçada das suas próprias limitações. As pessoas estão assim, talvez porque vivemos em um contexto que nos faça nos sentirmos assim, um contexto onde o valor humano é subestimado, um contexto onde ninguém se importa com o outro, cada um preocupado com a sua vida, com o seu êxito, com o seu crescimento, com o seu sucesso. E aqueles que não estão se destacando na corrida, eles ficam deixados para trás. Não há nenhum tipo de misericórdia em voltar e socorrer essas pessoas para que elas também avancem. Me recordo de visitar uma senhora e, ao falar do amor de Deus para essa senhora, ela se derramava em lágrimas. E a frase que ela repetia com bastante intensidade era assim: será mesmo? Será que ele se importa comigo? Será que ele realmente se preocupa comigo? No atendimento pastoral, muitas vezes somos confrontados por pessoas que não querem uma solução de um problema, não querem um remédio, elas querem apenas a sensação de que são importantes, de que alguém se importa com elas, de que a sua vida ainda é relevante, de que a sua vida ainda promove afeto, sentimentos de carinho no coração do outro. Há muitas pessoas que estão se perguntando: sou eu importante? Alguém se importa comigo? Apenas uma informação em relação à forma do nosso estudo hoje. Nós vamos falar sobre a transmissão, nós vamos transmitir algumas ideias aqui a partir de uma história, a partir de uma narrativa, bastante diferente da forma como nós estudamos da última vez. O último domingo que tive o privilégio de falar, basicamente, eu elaborei um sermão em torno de argumentos, exposição argumentativa. Dessa vez nós vamos ler uma história e tirarmos algumas conclusões desta história. Nos tempos de Jesus era assim que era feito, tá? Um especialista em análise narrativa, Turner, um adventista, teve seu doutorado numa análise do livro de Gênesis, e ele diz assim, que hoje quando vamos expor uma ideia, nós fazemos de maneira proposicional, nós expomos argumentos, organizamos argumentos, e tentamos assim validar, tentamos construir de maneira bastante intensa a nossa argumentação em relação a um tema. Ele diz que não era assim na época de Jesus. Por exemplo, se você fizesse uma pergunta: pastor, qual é o significado da vida, o grande significado da vida? Então, de maneira proposicional, argumentativa, eu te explicaria. Agora, se você fizesse a mesma pergunta para um judeu do primeiro século, contemporâneo a Jesus, ele diria para você: senta aí que eu vou te contar uma história. Então, os grandes enigmas da vida, as grandes respostas eram inseridas em uma história, e as histórias carregavam então essas informações relevantes. É por isso que a Bíblia é composta de uma grande quantidade de histórias, porque na mentalidade judaica as histórias ensinam conceitos relevantes. E a história que vamos ler é a história da mulher adúltera, capítulo 8 do Evangelho de João. Qual é a conexão desta história com o tema? Pensando em qual história poderia ser usada para descrever esse tema, eu cheguei à conclusão de que não existe um exemplo melhor do que esta mulher. Afinal de contas, esse é o melhor exemplo bíblico de alguém que, entre aspas, não tem nenhum valor. Alguém que não tem nenhum valor, desprezível aqui na história. E alguém com quem Jesus se importa. Então vamos ler esses pouquíssimos versos. Verso 53 do capítulo 7. E cada um então foi para a sua casa. Verso 1 do capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada ele voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre,
essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como se insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem nenhum pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu a mulher: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Apenas uma menção da estrutura dessa leitura para que nós tenhamos um mapa mental. Os primeiros versos, 53 até o verso 2, eles são basicamente a introdução da história. Eles estão contextualizando o momento, o ambiente onde se dá essa narrativa. Os versos 3 ao verso 6 narram o inquérito dos escribas e fariseus, o interrogatório, a exposição da mulher diante de Jesus. Os versos 6, terceira parte do verso 6 até o verso 8, demonstram a reação de Jesus ao inquérito, à pergunta dos escribas e fariseus. E por fim, versos 9 ao 11 nos dão a conclusão deste texto. Sempre que essa história é lida, muitas perguntas se levantam. E aí, já para não criar uma expectativa que não será atingida pela reflexão, a intenção não é responder todas as perguntas que haverão nesse texto. Nós vamos caminhar aqui em uma linha que tem a ver com o nosso tema, deixando intencionalmente questões no ar. O contexto deste evento é uma festa muito especial, a festa dos tabernáculos. Nós somos informados disso no capítulo 7, a partir do verso 10. Tem um subtítulo aqui dizendo: Jesus na festa dos tabernáculos. Então esse é o contexto. Jesus na festa dos tabernáculos, ele ensinava o povo. O verso 14 do capítulo 7 diz: corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ele ensinava. Jesus ensinava. Novamente o verso 2 vai dizer que Jesus assentado ensinava. O verso 2 do capítulo 8 diz que Jesus assentado ensinava. Esse é o contexto. Estão no contexto de uma festa estabelecida no Pentateuco. Então Jesus sobe também ao tabernáculo, ao santuário, e ele participa da festa como um rabi, como um líder religioso espiritual, ensinando o povo. Esse é o contexto da trama, da história que nós estamos lendo. Os escribas e fariseus, eles são basicamente inimigos de Jesus, pelo menos da perspectiva deste texto, e vários outros, é claro, nos evangelhos. Mas nós vemos elementos, sinais desta inimizade, descritas, por exemplo, no verso 32 do capítulo 7. Diz assim: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Então, incomodados com a fama, com o êxito, com o sucesso de Jesus, os escribas e fariseus, associados aos sacerdotes, enviam, então, os soldados para prenderem Jesus. O que ocorre é que eles têm uma frustração extraordinária em relação ao seu plano, porque eles enviam os soldados para prenderem Jesus, e os soldados são impactados com a fala de Jesus, eles são surpreendidos, e os próprios soldados, mais adiante na narrativa, irão dizer que nunca, jamais ouviram alguém falando desta forma, com esta autoridade. Eles são impactados pela fala
de Jesus. Então, os versos 45 até o verso 53 do capítulo 7 nos mostram a reação dos escribas e fariseus em relação a estes eventos. Verso 45 do capítulo 7. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele algum dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, esse povão que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, então, um destes que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes. Nicodemos acontece no capítulo 3, o encontro entre ele, no capítulo 3 deste mesmo evangelho, o encontro entre ele e Jesus. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro enviá-lo a saber o que fez? Responderam-lhe eles: dar-se-á o caso de que você também é da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um então foi para a sua casa. E no capítulo 8 eles aparecem com uma artimanha, uma estratégia, né, para prenderem Jesus. O que parece aqui é que eles se apropriaram daquele ditado: você quer algo bem feito, faça com as suas próprias mãos. Então agora eles mesmos vão tentar enredar Jesus em suas artimanhas. E aí nós temos o texto que será o objeto da nossa reflexão nesta noite. O texto caracteriza os escribas e fariseus como inimigos, obstinados, implacáveis, homens de face cerrada, incapazes de exprimir o mais singelo, o mais discreto ato de misericórdia. É assim que eles são. Apesar de serem líderes religiosos, são cruéis, implacáveis. Eles estão absolutamente despreocupados com a felicidade alheia. São pessoas que, se necessário, em busca de um objetivo, de uma realização pessoal, eles massacram o outro, eles pisam em cima, sem nenhum tipo de dó ou misericórdia. O que vale é alcançar o seu objetivo. Parece um retrato bastante eloquente da nossa própria sociedade. Sociedade essa que não mede limites para alcançar o seu objetivo, o êxito, o crescimento, mesmo que seja necessário pisar a carcaça do outro, mesmo que seja necessário humilhar, esmagar, promover sofrimento. Versos 4 e 5 nos mostram uma vítima dessas artimanhas. O objetivo é fracassar, frustrar os planos de Jesus. Mas para isso eles se valem de uma vítima, a mulher que está envolvida na trama. Versos 4 e 5, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres fossem apedrejadas. Tu, pois, o que dizem? O que diz? Essa mulher era vítima de um engodo, de um engano, e ali estava ela, uma peça desprezível, no tabuleiro da vida, na disputa, no conflito entre poderes e egos. Essa mulher é apenas uma vítima, quase que um cordeiro, entre aspas, porque veremos que essa mulher também não é totalmente pura, né? Tem a sua culpa, o seu erro, os seus fracassos morais, mas quase que um cordeiro sendo devorada por lobos. Ela é apenas uma peça que pode ser jogada fora. Nesse texto há ausência de elementos essenciais a um juízo da perspectiva da cultura judaica. Por exemplo, nós vemos apenas a mulher, mas não vemos o homem. Os próprios escribas e fariseus informam, aliás, o próprio texto coloca na boca deles aqui, a fala deles dizendo que ela foi pega em flagrante adultério. Ora, se o adultério foi descoberto em flagrante, onde está o homem? É uma pergunta natural e simples, que não precisamos de uma inteligência sobrenatural para percebermos. Há algo de errado no texto. Onde está o homem? O segundo ponto é que o padrão de juízo ele é quebrado. O juízo naturalmente deveria acontecer no contexto do sinédrio, com todos os oficiais ali presentes, com todos os líderes, representantes da liderança judaica também. Mas agora eles estão interrogando Jesus. É Jesus quem deve responder. E Jesus não participa do sinédrio. Fica claro a emboscada. A ideia é colocar Jesus em uma situação difícil,
é colocar Jesus em xeque. Agora, uma outra perspectiva, esse texto é cheio de perspectivas, né? Daria uma boa série na Netflix, talvez, explorando detalhes que o texto não menciona. Mas a perspectiva da mulher, ali está também a mulher. É impossível descrevê-la psicologicamente. A infinita soma de sentimentos destrutivos, combinados, fundidos na imagem de uma única pessoa. Imagina o estado emocional desta mulher. No primeiro momento, porque ela vislumbra a expectativa terrível, horrorosa, assustadora da morte. Eu não sei se alguém aqui já se deparou com a expectativa da morte iminente. Houveram 3 momentos na minha vida em que eu imaginei que fosse morrer. Uma das vezes no trânsito, o lugar mais fácil para você ter essa expectativa, essa sensação, né? Saindo de Cotia, indo para São Bernardo, e era um dia chuvoso. Então lembro que o carro girou 3 vezes assim, e ele parou quase trombando assim naquela proteção que a gente tem na pista, e eu levei um tempo, fiquei ali com o coração acelerado, e agradeci a Deus porque não aconteceu nada. A segunda sensação foi quando fui internado com o Covid, porque estava com muita falta de ar, basicamente eu não conseguia respirar, e antes da medicação não conseguia levantar. Então fui assim numa sensação horrível. Mas a que mais me marcou, nem foi um risco real de vida, mas a que mais me marcou foi uma dor horrível que eu senti aqui nessa região, e estava em Tupã, meus familiares moram lá, André Aurel conhece muito bem Tupã, né? E em Tupã eu pensei, eu acho que agora eu vou morrer, não sei porquê, eu acho que agora chegou o meu momento. 20 anos de idade, eu falei, nossa, e tão jovem eu vou morrer? Minha mãe me colocou na moto, me levou para o hospital, e eu fui pensando ali, foi passando um filme da minha vida na minha mente, né? E eu pensei as coisas que fiz, que gostaria de fazer. Eu lembro de orar assim, Senhor, eu tenho tantos sonhos ainda de servi-lo, de fazer várias coisas ainda pela tua causa, né? Não deixa que seja agora. E eu me lembro, isso me marcou muito, porque quando eu cheguei no hospital, o médico rapidamente fez os exames, e quando ele leu ali os exames, ele olhou para mim com uma cara assim, bastante desapontado, e ele disse, você está com gases presos, né? Gases presos. E eu fiquei frustrado, né? Porque foi o meu momento de reflexão, e o meu momento de reflexão foi com gases presos, né? Mas fiquei feliz ao mesmo tempo, porque agora havia expectativa de vida, né? O futuro ainda continua promissor, mas essa mulher não tem nenhuma expectativa de vida, nenhuma notícia feliz para encorajá-la, nenhuma expectativa de um futuro promissor. Ela sabe, ela vai morrer, ela vai morrer. Ali está a mulher exposta ao ridículo, arrastada como um animal, mal trajada, mal vestida, trazida ao centro da comunidade, mas diferentemente daquilo que Jesus fazia com as pessoas, tirava as pessoas da periferia, das margens da sociedade, trazia a pessoa para o palco da vida e lhes dava o direito de viverem, de serem reconhecidas, de serem notadas, de serem importantes. Aquela mulher é trazida ao centro da comunidade apenas para o vexame, apenas para a vergonha, para a humilhação. O verso 3 diz, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Ali está a mulher sendo humilhada, ridicularizada. Além do mais, ela está rodeada de pessoas, mas uma sensação terrível, profunda de solidão, de estar em um universo lotado de gente, mas se sentindo sozinha, porque todos os que estavam à sua volta, no mínimo, eram indiferentes, sem contar aqueles que desejavam o seu mal, a sua morte, o seu sofrimento. E ela é tratada, curiosamente, no texto, de uma maneira muito impessoal. É uma mulher. Tudo que sabemos sobre ela é que é uma mulher e adúltera. Uma mulher sem nome, sem voz, sem identidade, a não ser pelo fato de ser designada como adúltera. Adúltera é um título que é aplicado a ela e que é eternizado. Até hoje é assim
que a conhecemos, uma mulher adúltera, sem dignidade, sem nome, sem identidade, sem valor, desprezada, merecedora da morte por apedrejamento. Ali está a mulher no centro de todos. Soma-se a isso a terrível expectativa de morte por lapidação. Talvez tivesse crescido sendo ensinada ou escutado histórias da morte agonizante que era esta, o apedrejamento. Por fim, aquele sentimento gostoso que a gente tem de estarmos sendo injustiçados e que o nosso Deus agirá em nosso favor, ela não pode compartilhar deste sentimento, porque ela sabe, eu sou culpada, eu mereço isso, eu realmente pequei, né? Qual é a saída que Jesus terá para essa situação? Claro que nós já lemos o texto, já sabemos, mas tente vivenciar essa experiência à medida que o texto avança. O que Jesus vai fazer? O que Ele vai dizer? Qual será a solução do grande mestre, o Deus homem encarnado, para a vida desta mulher? Esse texto se assemelha a algo como o dia em que os homens encurralaram Deus. O dia em que os homens encurralaram Deus. Porque aqui está Deus, encurralado. Não há saída. Aliás, as duas saídas são igualmente armadilhas. As duas saídas colocam Jesus em uma situação extremamente delicada, difícil. Não tem como sair dessa sem perder algo. Alguma coisa ele vai perder. A trama consiste basicamente em contrapor, polarizar Jesus e Moisés. Eles colocam a posição de Moisés. Moisés disse na lei. Se Jesus decidir o oposto de Moisés, ele não é um verdadeiro rabi, ele é um falso profeta. Agora, se Jesus decidir como Moisés, ele perde a sua popularidade. Do mestre da graça, do amor, do acolhimento, para aquele que mandou apedrejar, para aquele que autorizou a morte de alguém. Sem contar os elementos políticos envolvidos também nesse contexto. Jesus teria problemas graves com o Império Romano. Mas Jesus, como é brilhante em todas as suas manifestações, em seus conceitos, em sua teologia, em sua ação, em seu confrontamento, Jesus também é brilhante neste momento. Jesus diz assim, o verso 6, isso diziam eles tentando para terem do que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se insistissem na pergunta. Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Então ele se inclina novamente e continua a escrever no chão. Quem não tiver nenhum pecado, então tem o direito de aplicar a penalidade. Quem não tem nenhum pecado pode julgar o outro. Quem não tem nenhum pecado pode apontar o dedo, pode acusar. Nenhum de nós aqui essa noite estaríamos aptos também a atirar qualquer pedra. Nenhum de nós. Todos nós, frustrados, fracassados, iríamos para as nossas casas com um sentimento de humilhação pessoal, disposição. Os escribas e fariseus foram tão expostos quanto aquela mulher neste momento. Todos eles estão expostos, humilhados, diante dos olhos daquele que enxerga tudo. Existem algumas possibilidades para aquilo que Jesus escreveu. Ellen White vai dizer que Jesus escreveu os pecados do povo, mas existe a possibilidade de Ellen White estar replicando, reproduzindo, né, aquilo que era comum em sua época. Afinal de contas, na época de Ellen White, ela não é a primeira a dizer que Jesus escreveu sobre os pecados do povo, mas ela diz que ele escreveu os pecados do povo. Jeremias 17, verso 13, é o único texto que vamos ler fora deste contexto de João, mas Jeremias 17, verso 13, terá um texto que pode ser um intertexto para esta narrativa, né? Que pode ser um texto de importância hermenêutica. Capítulo 17, verso 13, diz, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, o nome dos que se apartam de ti será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, que é fonte das águas vivas.
Não apenas há o elemento de conexão textual, de se escrever no chão, mas também esse verso termina dizendo que Deus é fonte de águas vivas, e é exatamente o discurso de Jesus. O discurso de Jesus no verso 37, se você ler o subtítulo, ele se vale desta frase de Jesus: Jesus é a fonte da água viva. Capítulo 7, verso 37, é o que Jesus dizia, que aquele que beber dele terá água viva. E é justamente o momento onde ocorre a rejeição dele. E o texto de Jeremias diz: aqueles que te rejeitaram, terá o seu nome escrito no chão. Talvez esse seja o intertexto para entendermos o que Jesus escreve, né? Lembrando que a ênfase não reside naquilo que ele escreve, mas o fato de que ele escreve no chão. É isso que é mencionado. O chão estaria contrapondo o céu, o lugar onde é escrito o nome daqueles que são salvos, aqueles que aceitam a graça. Mas apesar destas evidências intertextuais, evidências no espírito de profecia, uma análise narrativa desse texto nos mostrará que a ênfase não reside no conteúdo da escrita, mas na indiferença de Jesus aos escribas e fariseus, e na importância que Jesus dá àquela mulher. Jesus não quer conversar com eles, mas quando eles se ausentam, Jesus constrói um diálogo com a mulher. Versos 10 e versos 11 desse texto, nossos últimos versos, nossa última leitura, vai dizer assim: erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Nesse momento fica evidente que a mulher é o objeto do amor incondicional de Jesus. Ela pode não ter nenhuma importância, nenhum valor, ser apenas um objeto de escárnio, de humilhação, ser apenas uma peça de valor medíocre, pequeno, dentro do grande jogo de poderes dos escribas e fariseus. Mas para Jesus, ela importa. Para Jesus, ela é importante. Foi Jesus quem a trouxe à existência, por sua vontade deliberada. Foi Ele quem a trouxe à existência. Foi Ele quem atribuiu a ela um status inato e inalienável, o direito de ser chamada filha de Deus. Jesus é um mestre propenso a perdoar, a amar, a derramar e permitir que transborde o perdão. Jesus tinha um conhecimento profundo a respeito dela. Para os escribas e fariseus, apenas uma mulher, com a vida maculada, manchada, afundada no pecado. Jesus conhecia a sua história, desde o dia em que ela nasceu, um bebezinho, desde o dia em que fora trazida à existência. As suas dores, lutas, páginas ocultas, sofrimentos, alegrias. Jesus sabia de tudo isso. Havia conduzido a sua história toda até aquele momento com influência sobrenatural, sempre abrindo uma nova porta, permitindo a ela, dando oportunidades. Aqui estava ela diante de Jesus, alguém que conhece toda a sua história, alguém que desenvolveu amor por ela, vendo as suas alegrias e tristezas, os seus sucessos e também os seus fracassos. Em última análise, ali estava Jesus, aquele que iria morrer por ela, entregar a vida na cruz no lugar daquela mulher. E como ele mesmo diz, não há maior amor do que este, entregar a vida por outro alguém. Havia deixado a glória, a majestade, o trono, sendo humilhado infinitamente ao receber um ser divino, se transformar em um ser humano, a encarnação. E é por isso, tudo isso e muito mais, que ela é importante para Jesus, e você é importante para Jesus. Nunca perca isso de vista. Sua vida importa, você importa. Que Deus o abençoe. Pai querido, é extraordinária a informação de que o Senhor se importa conosco, de que a nossa vida, as nossas coisas, sonhos, ideais, expectativas, o nosso sofrimento e as nossas lágrimas são importantes para Ti, de que há um Deus no céu que é tão sensível, mas tão sensível aos seus filhos, que Ele consegue perceber o esboçar de um sorriso
ou o escorrer e o derramar de uma lágrima. Nós o louvamos, porque o fato como lida conosco nos traz segurança, nos dá fé de que mesmo contristados eventualmente, nós podemos ter esperança de que há um Deus que é conosco e prometeu nunca nos deixar sozinhos. Nós o louvamos por isso, no nome santo de Jesus. Amém.